Olá, gerente de projeto sustentável inteligente, o nosso GPS aí, IA+, né, com PM, então trazendo então a gestão de projetos sustentáveis do nosso ESG, mas todas as práticas do gerenciamento de projetos de portfólio e programas do PMI e com a IA generativa aí, né, estamos utilizando então os melhores recursos para que possamos ter, né, viver nesse mundo complexo que vivemos, cada vez maior, né? Então, poder ter uma gestão de projetos adequada, cada vez melhores, mais complexos. Nosso curso, estamos aqui nas aulas abertas para todos, a sexta aula aberta. Nosso curso tem base muito forte nas melhores práticas de gestão de projetos e portfólios e programas globais do PMI aí dos Estados Unidos, IPMA da Europa, o IPA aí que é para projetos de capital, CAPEX, as melhores práticas dos projetos australianos aí, etc. Muita gestão de ESG e também os projetos aí do Japão, que traz todo o IA generativo com muita força em tudo isso, né? E tudo isso integrado na nossa plataforma do OnePlan da Microsoft e usando o Sofia GPT para isso. Então, as melhores práticas do gerenciamento de projeto, unido com as melhores generative AI para poder tocar toda essa complexidade do mundo de ESG que vivemos hoje em dia, da parte do E, do ambiental, social e governança, e assim por diante. O nosso curso ele é dividido então do portfólio corporativo, que são as demandas estratégicas, a definição, né, de todas as estratégias, o alinhamento estratégico de toda a organização, Kaplan e Norton, né, dividindo em toda a organização, até o seu subportfólio, subunidades, regiões, países que atuam, dependendo da escala global da organização da empresa, os programas por setor, unidades de negócio, e assim por diante, né, tipos de produtos e serviços, e o projeto propriamente dito que agrega valor na sua execução e de baixo, então de cima para baixo, né? Que a gente fala o top-down, que é o alinhamento estratégico, as regras aí, e de bottom-up, que são de cima para baixo as OKRs, de baixo para cima os KPIs, que são então a integração de tudo isso num ambiente complexo que vivemos, mundo VUCA e BANI, e tudo isso, a complexidade de regras, legislações do ESG, e aí usando então a IA generativa para poder gerenciar tudo isso de uma maneira rápida e instantânea, né, e a tomada de decisão. E aqui está o desenho nosso, né, que é do OnePlan Connect da Microsoft, bastante amigável, utilizando a Sofia, né, como aí o nosso IA generativo, e aí ele possui várias, né, por ser Microsoft, o Microsoft Dynamics da Salesforce, o Microsoft da ServiceNow, ele tem integração com o SharePoint e o Planner, onde o Planner e o muito importante o Project Online, né? O Project. Então, por isso a escolha da nossa plataforma, portfólios de projeto, a busca de prazos, delegação de atividades, recursos, alocação de recursos, distribuição, e não menos importante a integração com o SAP, né, no Field Glass e assim por diante, a Oracle, PeopleSoft, sempre através do Microsoft Dynamics, e ali também outros softwares de desenvolvimento, o Visual Studio, assim, Virtual One, o Gira e assim por diante. É uma plataforma bastante integrada que usa a Sofia GPT, gerando tudo isso, já utilizamos e é bastante interessante. Então, nas nossas aulas abertas, vamos para a parte 6 da IA generativa e o engajamento dos stakeholders do projeto. Um dos mais importantes, sem dúvidas nenhuma, e uma das melhores usos da IA generativa, porque imagine a quantidade de informação que temos, né, no engajamento dos stakeholders do portfólio do projeto. Tudo que se fala de nosso projeto, programa e portfólio de nossa empresa, nas mídias sociais diversas, né, Facebook, Instagram, agora no X, né, tudo isso, mídias escritas, faladas, né, na televisão, rádio. Então, tudo isso o IA generativo é capaz de absorver para ajudar
para que possamos distinguir quem é a favor ou contra o projeto, né, para que possamos fazer então um engajamento dos stakeholders, né, para valer. Imagine uma empresa global que tem escritórios distribuídos no mundo inteiro, das suas filiais, os headquarters e todos os hubs girando no entorno, além das joint ventures, etc. Por exemplo, uma Vale, como é que é então o nível de informação que se fala da empresa, tudo que ela publica para fora e tudo que falam dela, tudo isso gerenciar os stakeholders através da IA generativa, e isso vamos ensinar no nosso grupo como fazer isso. E para que fazermos tudo isso? Justamente para o engajamento dos stakeholders, para que possam ser, né, favoráveis ao nosso projeto. Aí um desenho gerado pela IA generativa de uma reunião virtual, pessoas à distância, né, e o pessoal aqui, tudo isso para análise dos stakeholders, aí então a importância já, né, da mulher, do homem na geração e assim por diante. O engajamento dos stakeholders e portfólio, ele é crucial para o sucesso da organização. É sem dúvida um dos pontos mais importantes. E aí relacionado à matriz, à comunicação, a forma com que a gente vai conversar com cada um dos stakeholders, não basta apenas identificá-lo, ver a sua força, o seu nível de interesse no projeto e emergência, a forma com que vamos comunicar. Podemos até identificar muito bem esse stakeholder, etc., mas se comunicarmos de uma maneira equivocada, aí pode dar algum problema também, né, com relação ao relacionamento. Então, a forma de comunicação é fundamental. Então, é a união aí da gestão do stakeholder com a gestão da comunicação, e nada melhor do que o uso da IA generativa para fazer isso, inclusive geração de e-mails formais, cartas e assim por diante. A forma com que a empresa escreve tudo isso é bastante importante, né? Então, a gestão do portfólio, vamos gerenciar pessoas, stakeholders, indivíduos, como stakeholders, organizações ou até mesmo os grupos, né? Então, entidades de classe, ONGs, líderes de bairros, líderes comunitários e assim por diante, organizações propriamente dita, tanto organizações públicas quanto privadas. Então, tudo isso a nossa plataforma é capaz de fazer. A primeira parte é a identificação dos stakeholders chaves. Claro, isso é fundamental, né? Muitas pessoas vão falar do nosso projeto, mas ele é um líder comunitário, ele tem influência, ele tem urgência e poder. Isso é importante analisar, tudo isso a gente viu no nosso curso de gestão de stakeholders, das partes interessadas em um projeto, capítulo 10 aí do PMBOK 6. E aí, né, obviamente, entendendo tudo isso, quais são os stakeholders? Então, as comunidades, líderes organizacionais, aí as empresas de, né, os órgãos certificadores de regulamentação, né, do meio ambiente, e assim por diante, instituições, né, conselho de classes trabalhistas, sindicatos, etc., os nossos parceiros também, a linha de gerência é importante, né, que estão à frente normalmente de tudo isso, que traz valores estratégicos de criação e assim por diante. Por que não os nossos empregados, supervisores, líderes competentes, né, que contribuem em tudo isso também são stakeholders importantes. Abaixo da linha deste quadro são a parte interna da empresa, então eles são, entre aspas, melhor gerenciáveis, mas se eles não forem muito bem gerenciáveis, podem dar grandes problemas, paralisação de linhas, greves e assim por diante, e até isso externalizar, o que é muito preocupante. Então, né, manter na linha de controle, onde está a linha ali, dali para baixo, muito bem feito, e aí o compliance, a gerência, a retenção de talento, tudo isso, né, o clima organizacional, a cultura do nosso projeto, programa portfólio,
é tudo muito importante, né? O ambiente de trabalho colaborativo, reconhecedor, o verdadeiro soft skills, hard skills para os problemas, soft skills para as pessoas, gestão e gente, tudo muito importante. E aí, voltando então para o cenário externo, né, os nossos clientes e usuários, também muito importante e não menos importante, obviamente, os investidores, os shareholders, os donos e assim por diante, ou até mesmo, né, a parte das instituições financeiras, né, de empréstimos e assim por diante, de seguradoras e resseguros. Então, vejam que são stakeholders muito diversos e, né, dependendo do tamanho e escala da organização, torna-se cada vez mais complexo, até com diferenças culturais, de línguas e tudo mais, de linguagem, né? Então, passa a ser, então, realmente, né? Não à toa, o primeiro processo de gerenciamento de projetos é o processo de conhecimento dos stakeholders, né? Muitos projetos muito bem elaborados, pensa, né, com a sua estratégia bem montada, com boa execução, mas pode ter problema se ele não identificar um stakeholder importante e não tratar de maneira de uma gestão importante. Então, isso é fundamental, a quantidade de stakeholders cada vez mais são mais complexas, então usuários, clientes, investidores, shareholders, partners também, né? Toda a mídia pública falada, autores, a parte governamental, a parte de marcas, patentes, trades aí, as competidores, os grupos comunitários e assim por diante. Vejam que a quantidade é enorme e ainda mais com os princípios atuais do ESG. Se você é uma empresa que ainda vende e exporta para a Europa, então vale também, né, todas a sopa de letrinhas lá do Green Deal, o GRI, o SASB, CDP, TCFD e assim por diante. Então, passa a ser muito importante o ESG, os direitos humanos, a equidade também, né? Então, tudo isso é fundamental, né? A diversidade, equidade e assim por diante. A parte social, saúde, segurança, né? E a parte né, de governança, as auditorias, o compliance e tudo mais, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, imagine a complexidade de gerenciar tudo isso numa multinacional com a mídia hoje em dia aberta, né? E todo mundo falando, tendo facilidade de falar da sua empresa, do seu projeto na palma da mão, você precisa gerenciar tudo isso. Única forma de sucesso, a IA generativa. A IA generativa é a forma mais simples, inteligente, rápida, prática e de melhores resultados que podemos lançar mão para trabalhar nesse cenário, nesse mundo VUCA, bunny, complexo, né? Pós-pandemia, assim por diante, que temos que lidar com tudo isso. Então, os stakeholders relevantes, temos que entender quem são os donos dos processos, quem são todos os fornecedores, órgãos reguladores e assim por diante, toda essa quantidade no seu nível de importância, grau de urgência e poder, né? E verificar quem é a favor e quem é contra o projeto. Então, tudo isso é muito importante, é o sucesso, a grande parte, e ainda aliado à comunicação, é um dos grandes partes que pode levar ao fracasso da gestão de projetos. Dois em cada três projetos, no mínimo, não atingem suas metas de prazo, custo, qualidade, atendimento, geração de valor para os seus clientes, usuários, etc., ou cumprimentos do ESG. Então, vejam só, dois em cada três. Há indicadores e instituições que acho que é muito mais. Então, precisamos usar a IA generativa para resolução, para como uma ferramenta nos ajudar nisso, né? Então, o gestor passa a fazer 20% do trabalho e muito intelectual, e 80% a gente usa a inteligência de máquina na LLM, a IA generativa para fazer isso para a gente, né? Os grandes entendidos no setor diz que em 3 anos, né, os gestores que não estiverem utilizando essa forma, 20% recursos próprios e 80% da IA generativa, poderão ter grandes
problemas aí nos seus ambientes de trabalho, né? Ou se não mesmo perder até a própria profissão. Então aqui é o curso da Project Marketing, é justamente colocar você na vanguarda de toda essa complexidade que vivemos e utilizar a IA generativa com o uso do OnePlan e da Sofia GPT e outras plataformas, como o Infinity do PMI também, como o PMoto e todos os outros, e também os chatbots do ESG, né, dos créditos de carbono, do GHG Protocol e tudo mais. Então, cada vez mais temos chatbots que são importantes, e aqui no nosso curso nós vamos ensinar quais são os prompts, quais são as plataformas mais interessantes para gerenciar cada tipo né, de relacionamento com o stakeholder. E aí sim poderemos ter essa excelência estratégica, sempre buscando os princípios da governança, da transparência, do alinhamento estratégico e da compliance e da responsabilização, do accountability. Tudo isso registrado de uma maneira clara, dinâmica, formal e, né, bastante transparente. Isso traz como benefício, né, uma comunicação adequada, na periodicidade adequada, na forma adequada da mídia, falada, escrita, presencial, virtual, e-mail, carta, né, etc., tratando cada stakeholder de uma maneira singular, customização, efetivamente personalização do stakeholder, é que a gente vai minimizar, né, os problemas do projeto e maximizar as oportunidades. Então, tudo isso é muito importante. Identificação de stakeholder, análise, planejamento e execução do stakeholder, isso tudo temos no nosso curso de gerenciamento de projeto sustentável básico, né? A categorização dos stakeholders, tanto os internos quanto os externos, e as interfaces que estamos falando justamente, né, os parceiros estratégicos, as empresas de fornecimento e tudo mais de toda a nossa cadeia, né, pensando, por exemplo, no GHG Protocol, que é a emissão dos gases de efeito estufa, justamente os problemas do E, né, do meio ambiente do ESG. Então é toda a cadeia, tanto upstream quanto downstream, isso é dito como, né? Aí então o nosso escopo número 3, temos que entender muito bem toda essa cadeia e nada mais justo do que uma bela gestão dos stakeholders para entender tudo isso daí. Então, os stakeholders diversos, executivos sêniores, normalmente são pessoas importantes, isso em cada área, principalmente na gestão estratégica, né? Na linha de ponta lá do projeto pode ter um pessoal mais jovem, etc., mas normalmente os executivos sêniores, principalmente se tiver crise, então, né, e riscos do projeto, são os que devem se tomar à frente do projeto, os verdadeiros responsáveis. As alianças estratégicas e os órgãos reguladores são muito importantes também, são stakeholders fundamentais para o sucesso do nosso portfólio. E aí, entendendo todos esses stakeholders, nós vamos levar para uma matriz, que é uma matriz tridimensional, aí na sua em duas dimensões, temos a influência do stakeholder e o interesse do stakeholder. Né? Se um stakeholder tem muita influência, ele merece bastante atenção, seja ele do ponto positivo, e então vamos utilizá-lo para que ele fale bem as oportunidades e fale bem do projeto para outras pessoas, que ele possa nos auxiliar no nível de engajamento, ou se o stakeholder é negativo, temos que ter um tratamento, né, se o grau de influência é alto, temos que ter um tratamento especializado. Agora, a outra vertente é o interesse. Às vezes ele tem um grau de influência alto, mas não tem muito interesse no seu projeto, nem prejudicar e nem ajudar, um interesse neutro. Então, nesse caso, então, a tratativa é diferente. Agora, stakeholders que têm grande influência e grande interesse, principalmente contra o projeto, eles devem ser tratados um a um e deve ter uma estratégia de como fazer isso. Então, o uso da IA generativa para comunicação, para entendimento de todo esse stakeholder, inclusive puxar todo o histórico dele já com relação à empresa, o histórico desse stakeholder com relação
a outras empresas. Por exemplo, você tem alguma operação transoceânica e o Greenpeace é um dos stakeholders do seu projeto, numa determinada costa de algum país, de algum porto que você está operando. Você precisa entender, puxar todo o histórico dessa né, organização não governamental global, internacional importante, por exemplo, do Greenpeace, com relação àquele país, às empresas ali do ramo, dos setores diversos. Então, nada isso melhor do que uma IA generativa para poder fazer tudo isso. Então, veja, então, né, que hoje é possível. Então, a IA generativa ela é fundamental para o sucesso do seu projeto. Não acredito ver um projeto global, complexo, né, para gerenciar os multi-stakeholders do projeto sem o uso inteligente e adequado de uma IA generativa. Então, o contexto dos stakeholders chaves, os proprietários, os arquitetos, os engenheiros, construtores e usuários, por exemplo, numa construção sustentável num centro urbano, tem que ter todos esses stakeholders, saber como vai ser a comunicação, a implantação, a demanda, o conhecimento e tudo mais. Isso num exemplo assim mais simples, né, mas de grande importância. Então, principalmente agora, né, do ESG das cidades inteligentes. Então, como é que vai ser toda a eficiência energética da sua edificação, da sua construção, a acessibilidade, né? Então, o padrão ED ou até o padrão LEED e assim por diante, tudo isso, os princípios ESG da sua construção. E ao final, né, de todo esse engajamento, recebendo os documentos, né, com a IA generativa aí do nosso OnePlan, a entrada, o tratamento desses dados, nós vamos gerar uma matriz similar a essa, né, com a identificação dos stakeholders e seu conjunto de cores, né, verde a favor do projeto ou stakeholder bem gerenciado, né, tudo ok, e vermelho é o stakeholder que temos que tomar bastante cuidado. Aí, no caso, aí, o Ministério do Meio Ambiente, as regulações, o compliance, etc. Então, o uso da IA generativa para tudo isso, né? Então, a revisão, ajuste do plano, a mudança, ela é constante. O que a gente percebe, sem o uso da IA generativa, a primeira rodada dos stakeholders normalmente são feitos nos portfólios, programas e projetos. O que acaba acontecendo é que elas ficam engavetadas, se coloca um plano, se imprime, se engaveta esse plano, põe no armário assim por diante, e aí a gente vai fazendo a gestão por conflito ou a gestão por emergência, né? E não faz uma gestão, assim, vamos dizer, uma gestão bem com processual desses stakeholders, com a periodicidade adequada, a comunicação, etc. E principalmente no ambiente complexo, onde gira muito rápido, aí não há muito tempo, ou então o que acontece é o gerenciamento que a gente fala go horse. Quem gritar mais leva mais tempo do gerente e do gestor do portfólio do gerente do projeto. E não pode ser assim, né? Nós temos que atuar sempre preventivamente, fazer cenários preditivos. Isso aí a generativa vai ajudar. Né? Se acontecer determinada coisa, um aumento da temperatura, um problema climático, certamente o Ministério ali do Meio Ambiente, os órgãos ambientais vão realmente, né, se aflorar. Uma comunicação mal dada, né, um, um, uma informação errada na mídia vai realmente causar grandes transtornos, né? Uma fake news, assim por diante. Então, é muito importante. Então, temos que entender tudo isso, os stakeholders, e aí, neste plano, o plano que a IA generativa vai nos ajudar, vai dar a periodicidade, os gatilhos. Alguém veio à imprensa, falou alguma coisa da sua empresa, do seu projeto e assim por diante, pode ser dado um gatilho que a IA generativa vai entender. Ela passa, né? Então, receber tudo isso. E a flexibilidade disso, porque o cenário é muito complexo e gira muito rápido. O alinhamento da governança, processos, princípios e controle, isso falamos no assunto na aula de governança, e obviamente a governança trata também dos colaboradores da organização, toda aquela parte de compliance, então os stakeholders internos também são, né,
geridos dessa forma. Líderes sindicais, líderes de CIPA, supervisores, são sempre pessoas que têm muito influência sobre os empregados, né? Essa parte toda. Então, a pessoal do RH, da gestão e gente, também são bastante participativos e bastante, desculpa, influenciadores em todos esses processos. Então, nada mais justo que o uso da IA generativa, da infraestrutura de comunicação. Então, a plataforma OnePlan também tem essa estrutura, ela é capaz de gerar todo esse tipo de informação, armazenar e acessar na hora adequada. E aí, as perguntas para a Sofia GPT, ela vai dar para a gente, então, as melhores respostas, os cenários, os riscos de tudo que está acontecendo por determinado projeto, programa ou portfólio, levando em consideração todas as políticas, como falamos, do compliance, a política de comunicação da empresa, todos os processos de comunicação e uso das tecnologias, né? Smartphones, vídeos abertas, etc., sempre respeitando a Lei Geral de Proteção e Dados, né? É bastante complexo, e aí é o time de TI, junto com o time jurídico, né, nessa caravana, eles precisam participar, né, para determinar toda a forma com que a nossa rede vai trabalhar, né, conforme que a nossa IA generativa vai trabalhar, para não ferir nenhuma regra, nada do compliance, da governança, leis gerais de proteção de dados e assim por diante. E aí, né, falamos então dos componentes, do escopo, o stakeholder, objetivos e governanças, e aí sim, os relatórios que a nossa IA generativa pode nos gerar para que possamos tomar decisões. Então, o nosso gestor, ele trabalha 20% da parte, né, dos 10% iniciais para formar toda essa política, esse plano, tudo assim. A IA generativa faz 80% do trabalho e os 10% é o processo de análise e tomada de decisão, né? E aí vamos ter projetos com melhores decisões, com decisões tomadas em cima de base de dados, de informações concretas, fidedignas, né, e menos feeling e mais decisão em cima de dados. Então, isso é o que preconizamos com o uso da IA generativa. Ativos de processo e portfólio, então, a nossa matriz RACE, bem determinados papéis de cada um neste processo, como é que são feitos os relatórios, os dashboards, inclusive relacionado ao relato integrado, é importante, e a matriz de risco, tanto os riscos internos quanto os internos gerenciados pelo gerenciamento de riscos, os externos pode ser pela política do COSO, nas 4 camadas, né, de auditorias, auditoria estratégica, tática, operacional, auditoria externa, tudo isso girando, né, como na matriz dos stakeholders. E aí, técnicas que a gente pode utilizar, né, muito importante, e agora com o uso da IA generativa e das plataformas digitais e trabalho virtual à distância, veja a foto aí que foi gerada, né? Então, com Teams, aí é bastante interessante, porque ele é integrado à família aí com o Copilot, gerenciando e dando toda a reunião, quem falou, o horário que falou, já sai tudo de uma maneira escrita, e até reuniões globais, internacionais, com linguagens diferentes, culturas, tudo traduzido, por exemplo, para o inglês, de uma forma rápida, dinâmica, que todos possam participar, entender e dar as suas opiniões diversas nas sessões de entrevistas de especialistas, de brainstorming e assim por diante. Muito importante, os questionários distribuídos, né, que pode-se utilizar o Forms, até para levantar estatísticas e tudo mais, bastante, utilizar toda a parte interessante da IA generativa, tudo numa plataforma integrada aí do Unplan. Os workshops virtuais e presenciais à distância e todas as lições aprendidas dos projetos anteriores e do próprio projeto, tudo isso levado à plataforma integrada. Análise dos requisitos de comunicação, veículo, frequência e redundância, foi o que falamos, cada
cada stakeholder nós temos que entender, e às vezes, e muito importante, essa palavra redundância, para que tenhamos certeza do que estamos fazendo. A gente pode conferir, né, e a generativa dá um valor, a gente faz um levantamento de campo, se for muito importante, para ter certeza, ou uso de outros chatbots e assim por diante. Então, a gente pode utilizar de várias plataformas e chatbots. Sempre a redundância é bem-vinda, principalmente nesses pontos críticos, são fundamentais. E aí, tudo essa quantidade de informações numa matriz de comunicação, veja, né, multidispersa, então, presencial, vivo, marca, etc. Tudo isso é importante dividir certinho quem é responsável por cada parte da matriz de comunicação, se as reuniões serão por e-mails, portais e assim por diante, quem é o responsável, a frequência, o destinatário, veículo e área. Tudo isso é muito importante e com o uso da IA generativa é possível, né? Antes fazia de uma forma muito rápida, né, com muito achismos, muitos feelings, etc., go horse, e agora não, a gente pode fazer o uso da IA generativa com o uso do OnePlan para gerenciar todos esses stakeholders, né? Então, é a Sofia GPT. Avaliação da cultura organizacional, óbvio que isso influencia, principalmente no gerenciamento dos stakeholders internos, então o uso da tecnologia, as formalidades, as hierarquias, e tudo isso, né? Então, combinando com essa saída do nosso planejar, gerenciamento das comunicações, junto com os stakeholders, e aí não esquecendo da governança também, da equidade, inclusão, a transparência, a prestação de conta e a responsabilidade corporativa, tudo isso colocado no nosso liquidificador e apertado a teclinha da IA generativa que vão sair os resultados. Os resultados, as métricas de alcance, vão sair os resultados da métrica de engajamento e vão sair os resultados da eficácia da gestão dos stakeholders. Então vejam, né, que é super complexo, multidisciplinar, né, e variando no tempo, tudo isso bastante complexo de maneira muito rápida. Então, a única maneira é IA generativa. E há mudanças também, né? Pouco se faz aí em relação principalmente à comunicação, registros de mudança. O IA generativo permite que façamos cenários preditivos e já atuamos de maneira preventiva, né? E quando houver a mudança, fazer o registro muito formal e guardar tudo isso que são importantes, um controle integrado de mudanças, o engajamento das partes interessadas, quem solicitou a mudança, quando, por quê, todo o registro das mudanças, quais foram os motivadores daquela mudança de estratégia, os componentes chaves, tudo isso registrado para que fique registrado o projeto, lições aprendidas, realimente a nossa IA generativa para projetos similares. Quando pedirmos os riscos de projetos similares, a nossa IA generativa certamente vai colocar aquela mudança que ocorreu, né, no próximo projeto, no próximo programa. E a comunicação de riscos e problemas, e aí crises, etc. Então, estar bem preparada, aí a generativa fazer as simulações, e o gestor já ter preparado os seus cenários de crise, né? Nada melhor do que numa crise não esperada e não desejada, mas você estar preparado para a resposta. Isso rapidamente é muito importante para a imagem, né? A reputação da sua organização, da sua marca, do seu projeto, programa, portfólio. Né? A crise pode ter ocorrido, mas se você tiver uma resposta firme, rápida, atuar de maneira rápida e cumprir tudo aquilo que foi prometido e programado, rapidamente aquela crise pode ser sanada. Né? Exemplo de muitas crises que ocorreram, rompimentos de barragens, deslizamentos de talude, marcas não compliance, aí, problemas de governança de várias empresas nacionais que ocorreram recentemente, muitas vezes a crise não foi muito bem gerenciada, o que aumentou deveras. Né? Então, a crise, então, tudo isso é importante e coletar tudo isso dentro da IA generativa num ciclo de PDCA, sempre de melhoria contínua.
o nosso Deming, a nossa, né, mote aí da implementação de 3% ao mês, você rapidamente o ano está uma vez e meia melhor, né? Então é muito importante tudo isso, né? Então, engajamento, colocar na matriz, isso, né, o chat já faz para a gente, e ver se as ações estão alinhadas estrategicamente, fizemos ações de adaptabilidade, transparência e tudo isso com valor agregado, né? Vamos gastar recursos e energia nos stakeholders realmente engajadores, importantes, que têm então grau de urgência, poder de influência, interesse no projeto alto, né? Tudo isso tem nos materiais, você vai aprender no nosso curso, né? Materiais de primeira linha aí, do PMI, do IPMA, do AIPA e assim por diante, tudo conectado com as melhores guias práticas do OnePlan e da Chat Sofia GPT, né? Tudo isso integrado para vocês. Segue o nosso QR Code para perguntas e respostas, vamos abrir aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, há 3 anos já, né? Essa equipe engajada aí, fazendo perguntas, relatando workshops, palestras, eventos, artigos e assim por diante. Bastante interessante este grupo, né? Convidamos a participar. Vamos abrir para perguntas e respostas. Sou Eduardo César da Project Mark, seu PMO virtual sustentável, e até o nosso próximo encontro sustentável.